Oi, gente, tudo bem com vocês? A Juliana voltou. 2 semanas que estávamos longe, mas eu tô aqui de novo para continuar essa nossa jornada. E agora voltando com as lives de segunda-feira, falando sobre algum tema atual. E na quarta-feira a gente vai ter uma grande novidade que são consultas ao vivo. Legal isso? Uma oportunidade para vocês. Para quem for assistir depois esse vídeo lá no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho e coloca teu oizinho aí nos comentários para eu saber da onde que você tá falando comigo, tá bom? Vamos lá então. Então hoje nós vamos falar a diferença entre hipnose e regressão terapêutica. Regressão terapêutica é o que eu trabalho e tem outras ainda, a TVP, que foi o início da regressão, e tantas outras ferramentas aí que vêm nessa linha das vidas passadas, de entrar no inconsciente da pessoa e trazer para o consciente. Então, alguns hipnólogos falam que a hipnose, a gente vai, várias vezes no dia a gente passa por hipnoses automáticas, assim, normais do dia a dia, como quando alguém vai falar contigo e de repente tu tá assim, fora do ar, né? Tu tá como se fosse num outro lugar, alguém te chama e tu volta assim. Ah, eu tava num outro lugar, tava longe daqui, às vezes a gente comenta, né? Isso é uma auto-hipnose. Segundo os hipnólogos, não existe o hipnólogo que hipnotiza, e sim você te auto-hipnotiza através de palavras que ele vai falando e que vão te colocando numa situação, num estado de hipnose. Para que serve a hipnose? Para curar também coisas focais, né? Como de repente o medo, como um trauma que tu teve, ela vai lá no foco da questão. Nós, com a terapia de regressão, vamos no foco? Não. A gente deixa livre para o mentor mostrar aquilo que há necessidade. Então, a hipnose, ela é mais focada no problema, ela vai naquele problema e tem que ser feito por um profissional pronto a trabalhar com essa hipnose, porque se você fizer por conta própria, você corre muitos riscos. Sempre qualquer tipo de terapia, seja hipnose, seja terapia regressiva, ela necessita de uma pessoa para te ajudar. Hoje mesmo eu fazendo uma regressão, a pessoa estava lá no finalzinho da vida, viu o desencarne, não queria ver a subida para o plano espiritual até ficar bem. E aonde termina a regressão fica a sintonia. Então, aquela sintonia não era uma sintonia boa para ela terminar ou para ela pular para outra vida. E por isso que precisa um profissional, porque ele tem esse estudo, ele sabe como te trazer de volta, ele sabe fazer você continuar. Na hipnose é a mesma coisa, você precisa de um hipnólogo para te levar lá no fato, reviver aquilo novamente para sair do fato traumático. Fatos traumáticos às vezes a gente não quer ver de novo, não. E se tu não quer ver de novo o fato traumático, é muito difícil a gente te levar para a história do fato traumático sozinho, porque você provavelmente vai travar em algum momento. E ao invés de você ficar melhor, você vai piorar naquela situação. Então, é sempre um bom profissional, tanto um hipnólogo como um terapeuta de regressão, tem que ser um bom profissional que vai te ajudar essa recordação e faz você entender e desligar de tudo aquilo. Na hipnose há uma expansão que eles não chamam expansão da consciência, eles chamam de forma diferente, né? Também há o trazer do inconsciente para o consciente, né? Trazer aquele fato, reviver ele de uma outra forma, de certa forma, né? E trazer para teu consciente daí ele diferente. E a partir dali tu tem as curas que você necessita. Mas quando a gente fala em terapia de regressão de vidas passadas, é um pouco diferente, porque a gente faz um relaxamento, uma elevação de frequência, a pessoa vai lá para o passado de outras vidas, vai lá para o inconsciente, que ela tem lá as caixinhas guardadas do inconsciente, mexe naquelas caixinhas, né? Mexe na história, vivencia toda a história novamente, o desencarne, a subida do plano espiritual, até ficar bem lá no plano espiritual. Tem o desligamento e entendimento. Então, se a hipnose tu vai até o fato traumático para resolver aquele fato, na regressão tu vai um pouco além. E essa é a vantagem de se fazer de regressão ao invés de fazer uma hipnose. Não que a hipnose não seja boa, mas na regressão você vai ter mais coisas que vão aparecer através da regressão terapêutica. E essas coisas são o quê? Você vai ter o relaxamento, a elevação da frequência, você vai ver o fato traumático, vai ver o desencarne, vai ver a subida para o plano espiritual, vai encontrar com pessoas que já desencarnaram, vai passar às vezes por cirurgias espirituais. Daí vocês podem dizer assim, não pode, que acontece tudo isso numa sessão de regressão.
Acontece sim, acontece em cirurgias espirituais, acontece em entendimentos espirituais. Você linka muito com o que está acontecendo na tua vida hoje de padrão comportamental e o que você precisa mudar. Tu entende muito da tua vida, do teu propósito de vida aqui na Terra. Então, é uma ferramenta, assim, fantástica, completa, porque te traz para aqui e agora, te traz te mostrando o que você precisa fazer, para onde que você tem que ir, o que você precisa fazer, como que você pode melhorar nessas questões. Então é importante isso, é importante que a gente consiga acessar inconsciente para trazer para o consciente, a partir dali trabalhar então todas as questões que a gente vem trazendo há várias encarnações. Porque a gente repete padrões. Então, numa hipnose, tu não vai ver padrões comportamentais, mas numa regressão você vai ver padrões comportamentais. Você vai ver coisas que se repetem há várias encarnações. Você vai ver padrões de comportamento que tu tem hoje e que tu já vem trazendo há várias e várias vidas. E quando tu entende esses padrões comportamentais, quando tu entende o que tu tá repetindo em padrão, tu tem a possibilidade de fazer a tal da reforma íntima, a tal da grande mudança, que é interna e que começa através da regressão e a melhora através da regressão, mas é um trabalho muito mais aprofundado. Então, se na hipnose você cura diretamente o problema, na regressão você ganha outros plus, certo? Como tu ganha um plus a mais, tu ganha coisas a mais, como entendimento, como possibilidade de fazer uma grande mudança. E mudança é igual a evolução. Quando você muda, você não vai mudar só o padrão, você vai mudar toda a tua estrutura de vida na tua vida. Tu vai te dar a possibilidade de começar a agir de forma diferente e as coisas acontecerem de forma diferente. Então, não há milagre, não acontece da noite para o dia essas mudanças, né? A regressão ela vai ter a melhora de 80, 90, às vezes até 100% quando for um fato traumático, assim como na hipnose, quando for pânico, fobia, depressão severa e essas coisas mais focais. Mas você vai descobrir padrões de comportamento que tu tem ali em outras vidas e que provavelmente tu vem repetindo hoje. Hoje mesmo, numa regressão, uma pessoa disse, bah, mas é igual o que eu sou agora, é como me sinto agora. E a pessoa mesmo se dá conta, porque como não é hipnose, a hipnose às vezes a pessoa não tem consciência do que foi feito, porque ela fica às vezes até fora do ar. Mas na regressão a pessoa lembra de tudo. Claro que tem hipnose e hipnose, de repente tem algum tipo de hipnose que a pessoa ainda lembra. Mas dentro do trabalho da regressão terapêutica, você fica totalmente consciente, você fica totalmente vendo o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo e compreendendo quem é você naquele papel, quem foi você e quem está sendo você agora. E quais as coisas que eu preciso mudar, porque aí tu começa a ver que lá no passado não deu certo esses padrões comportamentais. E provavelmente aqui hoje tu também não está dando certo esses padrões comportamentais. E tudo aquilo que tu vem repetindo e não está dando certo, a gente precisa fazer um processo de mudança, a gente precisa fazer um processo de olhar para isso e começar a fazer uma grande reformulação. Quem eu quero ser, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir daqui para frente, para que esses padrões mudem na minha vida. Vamos dar exemplo mais fácil de entender? Quando eu venho há várias vidas me isolando, não querendo conviver, estando sempre sozinha, em lugares sozinha, isolado, e eu venho para essa vida tendo esse mesmo padrão comportamental, provavelmente é isso que eu venho curar em mim. Não isolar, não ficar sozinha, e sim aprender a conviver. Tudo aquilo que é muito forte nessa vida, em outras vidas que eu venho trazendo de padrão comportamental e aparece na regressão, aparece histórias muito iguais ao que eu estou vivenciando agora, é o que eu preciso modificar. Então, na regressão que a gente fez hoje com uma pessoa, ela viu o padrão dela sempre sozinha em vidas passadas, sempre isolada e querendo estar sozinha e morrendo muitas vezes sozinha. Então, hoje ela repete de certa forma esse padrão comportamental. Só que na vida atual ela diz que sempre esteve rodeada de pessoas. Por quê? Porque isso foi feito para que ela aprendesse. Então, às vezes a gente vivencia algumas coisas na nossa vida agora de padrão e que a gente não entende. Por que eu nunca tô sozinha? Por que as coisas sempre acontecem da mesma forma? E quando tu vai analisar e ver nas regressões terapêuticas, tem o entendimento de que padrão comportamental você está tendo, que padrão comportamental você vem trazendo.
Por que eu falo mais da regressão do que para hipnose? Porque eu não trabalho com hipnose. Eu não gosto da hipnose, eu não gosto nada que eu perca o controle, que eu não tenha o controle da história, né? E eu acho a importância da regressão terapêutica é que você deixa o controle para a pessoa. A pessoa em nenhum momento ela vai dormir, ela vai sair do corpo, ela não vai estar ali, né? Então, o que as pessoas me pedem muito, o que acontece durante uma terapia de regressão? Acontece uma expansão de consciência. Não sei se você sabe o que é isso. Quando a gente aumenta a consciência da gente, né? A gente vai para um outro nível de consciência e nesse inconsciente a gente consegue acessar então as vidas passadas e consegue trazer pro aqui e agora, para a consciência. Por quê? Porque a gente revive elas. Só que a gente revive e depois a gente revive o desencarne e a subida para o plano espiritual. E aí, quando você está no plano espiritual, lá tudo é gostoso, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E a gente volta nessa energia. Mas tem que voltar sempre, por isso que tem que fazer com um bom profissional, tem que voltar sempre se sentindo muito bem, se sentindo leve, se sentindo tranquilo. Hoje mesmo uma pessoa, a gente veio trazendo ela de volta, ela já tinha acessado várias vidas, e ela disse, mas eu sinto meu corpo pesado. E aí o terapeuta tem que entender que ele tem que continuar. Por isso que quando a gente fala para vocês, a regressão pode durar de 1 a 2 horas. Por quê? Porque, na verdade, a gente nunca sabe quanto tempo vai durar uma terapia de regressão, uma regressão terapêutica. Ela pode durar de 1 a 2 horas. Gente, tem uma cachorrada aqui, não dê bola. Eu moro num lugar onde tem muitas casas aqui ao redor, então tem muito animal, e aqui no prédio também. Então tem muito cachorrinho, muito gatinho, muito bichinho aqui ao redor. Então, o que acontece? Voltando para a live, né? Só para explicar por que era esse barulho todo. Gente, então é importante dizer que quando você entende então a regressão terapêutica, quando tu entra no passado de outras vidas e tu começa a entender esses padrões, você melhora. Só que o terapeuta tem que trazer a pessoa num estado bom. E se a pessoa tá com o corpo pesado, se a pessoa tá sentindo medo ainda, se a pessoa tá sentindo alguma dor, ela tá lá no passado de outra vida ainda. E aí o terapeuta tem que continuar. Por isso que a gente fala que a gente pode fazer uma regressão que pode durar 1 hora, 2 horas ou até mais. Porque o tempo que vai durar a regressão vai depender de quantas vidas a pessoa acessar, quantas vidas o mentor quis mostrar para a pessoa e de ela voltar se sentindo bem. Porque se a gente traz a pessoa se sentindo mal, ela vai continuar naquela frequência ou até naquela história. Eu lembro de uma vez de eu me submeter a uma regressão, ser muito teimosa que eu sou. E aí o que aconteceu? Eu fiquei no passado de outra vida sentindo as dores do parto. E o que aconteceu? Eu sentia como se fosse real aqui. Por isso que as pessoas dizem a regressão pode enlouquecer a pessoa. Não é isso. O terapeuta não soube conduzir, o terapeuta não soube levar, o terapeuta não soube ver que a pessoa estava bem ou não. Por isso que se faz um curso, por isso que não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, que precisa fazer muitas regressões para aprender, por isso que se estuda tanto, por isso que se lê tanto, e por isso que tem que ir muito para a prática. O terapeuta que faz, um bom professor que leva ele para a prática, ele aprende a fazer. Qualquer curso que você vai fazer que trouxer muita teoria e pouca prática, fuja, porque você tem que aprender a prática para aprender, né? A terapia de regressão. Não tem como a outra, é a experiência. É como fazer a pedagogia, a gente tem 4 aulas lá com aluno. Você não vai aprender a dar aula aí, você vai aprender depois. Então, gente, é importante entender que a terapia de regressão ela é diferente da hipnose, porque, na verdade, os dois dão um comando para a pessoa, mas na hipnose a pessoa não tem tantas as recordações, ela vai ter a cura ali. E o trabalho de regressão ele é muito mais profundo. Eu acho maravilhoso quando há encontros com pessoas que já desencarnaram, quando as pessoas podem encontrar seus entes queridos. Eu acho maravilhoso quando a pessoa ganha uma cirurgia espiritual do plano espiritual, que ela pode curar alguma doença, alguma situação que ela está vivenciando naquele momento e que está incomodando ela. E não é só isso que acontece, às vezes mostra-se coisas mais profundas ainda, que nem cabe falar aqui, mas gente, a terapia de regressão ela é super mega completa, é uma terapia assim, posso dizer, revolucionária, né? Que vai muito profundamente no inconsciente. No inconsciente está guardado todos os teus medos, todas as coisas que você sente e que você às vezes nem entende por que você sente. Vou dar uma história minha aqui, porque aí vocês podem entender. Por exemplo, eu tive sempre muito medo de dirigir. E fui dirigir, hoje estou com 50, eu fui dirigir com 30 anos, não com 18 anos.
porque eu tinha muito medo. E eu trabalhava uma época na autoelétrica do meu pai, precisava dirigir. E eu não dirigia, gente. Eu não dirigia. Para mim tudo era muito complicado, muito medo, muito medo. E quando eu fiz uma das regressões que eu me submeti, eu vi uma história que eu morri num acidente de carro, que deve ter sido a vida anterior a essa. Então, quando você já sofreu algum acidente, alguma situação, e você tem isso no inconsciente, e você não curou, não trabalhou, é provável que isso vá te incomodar. Então, tem muita gente que às vezes não consegue dirigir porque já passou por acidente em outras vidas, né? Ou porque passou por alguma situação em outras vidas e que precisa aprender com isso que passou para que melhore aqui. Então, por que a gente acessa inconsciente? Para ir lá no fato traumático, lá o que aconteceu, por exemplo, um acidente, vamos lá no acidente. Mas nós não, o terapeuta de regressão, ele não vai ir lá assim dizer, ai, vamos ver o que aconteceu lá que hoje tu tem medo de dirigir. Não, ele faz relaxamento, elevação da frequência e deixa para o mentor escolher. Por exemplo, para Juliana, nós vamos escolher essa, essa e essa vida, porque ela precisa ver isso aqui. Não o que ela quer, mas o que ela necessita ver. E às vezes o que a gente necessita ver são os nossos medos, ou as situações que a gente fez as coisas erradas, ou que a gente passou de repente, como muitas pessoas que às vezes foram julgadas em vidas passadas que hoje não se sentem capazes de algumas coisas, às vezes as pessoas que não conseguem falar em público, que não conseguem desenvolver um trabalho falando para pessoas, às vezes é trauma de passado, de outras vidas. Então, tudo isso vem do inconsciente para o consciente, e aí então há o desligamento, que é quando passa todo esse processo, recordar, ver como morreu, como é que foi para o plano espiritual, como é que foi o atendimento, o que fazia lá no plano espiritual até ficar bem. Lembrando que lá no plano espiritual podem ocorrer cirurgias espirituais para você hoje, não no passado. E podem acontecer também encontro com pessoas que já desencarnaram. Acontece com muita frequência. Hoje aconteceu algo lindo de reencontro assim com pessoas que já desencarnaram e que a pessoa pôde encontrar, né, e pôde entender muita coisa. Então, tem uma calmaria aí, nesse momento que a gente está perdendo tantas pessoas, né? Esse também é um trabalho que de repente pode trazer uma calma para essas pessoas que perderam, assim, as pessoas que amavam com o Covid, né? E isso é muito importante a gente entender e desligar e ajudar as pessoas, né? Então, vem muitos entendimentos. Não é só a questão de fazer uma regressão para ir para o passado de outras vidas, entender se eu fui uma princesa ou um rei. É muito mais complexo, é muito mágico, mas é muito profundo esse trabalho que a gente faz. E pode trazer curas profundas. Eu sempre falo para as pessoas, tu veio aqui, ficou comigo 1, 2, 3 meses em tratamento, mas você sai daqui e você vai perceber as curas, o tratamento durante 1 ano. Eu tô com uma paciente lá que eu tô trabalhando com ela e ela antes veio o marido dela, anos atrás comigo, e agora veio ela, né? E o que acontece? Ela disse que ele teve curas profundas na vida dele. Então, tu vê a importância do que é a terapia regressiva, faz mudanças na vida da pessoa, faz com que ela cure coisas, que ela entenda as coisas e que ela comece a agir também de forma diferente, porque não adianta você ir lá, ver, desligar e não começar a agir de forma diferente nessa vida, né? A gente não vem para repetir padrões, a gente não vem aqui para sofrer, a gente vem aqui para entender, para compreender e com essa compreensão fazer o salto quântico, o pulo, né? O pulo, pá! E começar então a mudar esse caminho que tu tá indo, né? Porque a vida não precisa ser sofrida, a vida não precisa continuar sempre da mesma forma. A vida aqui na Terra, ela gira, ela tá em constante mudança. Então, qual a mudança que tu quer? Talvez tu possa até, através de uma terapia de regressão, ver que mudanças que tu tem que fazer, por que as coisas não acontecem na tua vida de mudança e o que a regressão vai te trazer de processo de evolução, de mudança, de salto quântico, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente começa a entender, a compreender esses padrões, a gente pode, então, fazer o processo de mudança, que é como uma mudança numa casa, não acontece da noite para o dia, é um processo e cada um tem seu tempo de processo. Alguns vão entender e não vão mudar, alguns vão entender e vão começar esse processo e vão ir até um pedaço. E algumas pessoas fazem todo esse processo e começam a entender muitas coisas e começam a querer fazer muitas mudanças. A regressão ela já vai te fazer desligar, a regressão ela já vai te fazer melhorar. Mas o entendimento do que você tem de padrões, isso é mágico, mágico.
Porque aí tu começa a entender que talvez aquela coisa de você não conseguir fazer as coisas, de você deixar para depois, talvez é um padrão comportamental. Aquela coisa de você querer ficar isolado lá em casa, achar que a casa é o melhor lugar do mundo e não querer sair, talvez seja um padrão comportamental. E padrões comportamentais que vêm se repetindo e não deram certo, não vão dar certo nessa vida de novo. Então, a grande maioria das pessoas reencarna na Terra, vem aqui, começa a sua vida e continua fazendo as mesmas coisas que fez na outra vida. Provavelmente não deu certo. Se tu tá aqui, não deu certo. Por quê? Porque a gente vem aqui para aprendizado, para evoluir, para começar a fazer o processo de mudança. Então, todos nós que estamos aqui, estamos num processo de mudança, estamos numa escola chamada Terra, estamos com as pessoas certas, no momento certo, nas famílias certas, vivenciando as coisas certas para nossa evolução e nosso aprendizado. Claro que a nossa escolha vai fazer com que a gente vá para um lado ou para o outro. Só que a grande escolha que a gente tem que fazer é de modificar dentro de nós as coisas. E quando a gente modifica dentro de nós aqueles padrões, as coisas fora também vão se abrindo. As coisas vão acontecendo na tua vida de forma diferente. Então, se tiver qualquer coisa aí que não está acontecendo na tua vida, talvez tu tenha que olhar para dentro e pensar assim, o que eu estou repetindo de padrão comportamental? Ou até aí fazer uma regressão e algo assim. Que daí talvez você comece a compreender que padrão é esse comportamental que eu tô trazendo de novo nessa vida e que eu já trago há várias vidas e que não está dando certo, porque se estivesse eu não estaria aqui reencarnado novamente, estaria andando um tempo lá no plano espiritual, estaria num lugar mais evoluído, mas eu não estou. Se eu estou aqui nesse momento, mesmo eu como terapeuta, vocês como pessoas aí que trabalham em outras áreas, a gente está tudo no mesmo barco querendo passar por um processo de aprendizado aqui, né? Aqui é uma grande escola. Alguns têm o dom de ser terapeuta como eu e tem outros que fazem outras coisas. Mas, na verdade, todos nós estamos aqui para nos olharmos e nos trabalharmos e melhorarmos, né? Nenhum está aqui para continuar sentindo a raiva que sentia, o medo que sentia, sei lá, o que você sente aí, né? Cada um tem um sentimento que traz dentro de si e uma maneira de ser, que não é errada. Só que a gente tem que trabalhar esses padrões para que a gente possa evoluir. Não há evolução sem trabalhar internamente dentro de nós. E a regressão traz isso. A regressão traz esses padrões internos que a gente tem repetitivos, que estão dando errado, mas que a gente está vivenciando com os personagens certos, que são os personagens da nossa família, né? Para evolução e aprendizado. Então tá tudo sempre certo, só que a gente acha às vezes que tá tudo sempre errado, principalmente quando a gente não se dá bem com alguém, né? Então é importante investigar inconsciente para entender que padrões são esses, que família é essa que eu estou vivenciando, será que isso que eu estou vivenciando agora nessa vida eu tenho que fazer um processo de aprendizado na minha vida diferente? O que aconteceu lá no passado que está sendo bem igualzinho que eu estou vivenciando aqui? E por isso que a gente acessa mais de uma vida passada. Então, se na hipnose a gente vai trabalhar a fato ali que a pessoa tá e vai curar, a regressão ela vai trazer uma coisa muito maior para a pessoa. E vai ser um aprendizado que ela vai iniciar ali, mas que vai mexer com ela vários e vários meses ou vários e vários anos. Não tem como não mexer, entende? Por mais que a pessoa não faça o processo de reforma íntima, a regressão em si traz cura. A regressão em si já vai ter melhora para essa pessoa. Ela começa a melhorar. Como é que as pessoas melhoram, então, né? Como é que é essa cura que a Juliana fala? Então, se a pessoa é muito agitada, de repente começa a ficar mais calma. Se a pessoa não consegue aprender, de repente começa a aprender as coisas. Se a pessoa não consegue focar, de repente começa a focar mais nas coisas. Ela muda padrões vibratórios, ela muda padrões comportamentais. Porque você expandiu consciência e consciência expandida, ela nunca mais volta ao mesmo lugar, né? Quando você cresce, quando você expande, você não consegue mais voltar ao mesmo lugar. A outra forma de curar as nossas questões também é vibrar muito na alegria. Mas quem é que consegue aí vibrar 24 horas na alegria? É complicado, né? Então, quando a gente vai pro plano espiritual, lá a gente sente muita paz, sente muita alegria, sente muita leveza. E essas frequências são as frequências que nos trazem coisas boas. E por isso que a gente volta se sentindo tão bem. Então, no dia a dia, a gente deveria trazer essas frequências para a nossa vida. Não a frequência do medo, não a frequência da raiva, não a frequência dessas coisas, mas nem sempre a gente consegue. Então, a ferramenta de regressão, ela te traz uma outra vibração de comportamento lá no plano espiritual, que traz depois para ti aqui. Então, quando tu volta, é como se tu voltasse se sentindo muito bem. Voltasse não.
tu volta se sentindo muito bem, que fique bem claro, mas que você vem uma outra frequência vibratória, então tu não tá mais naquela frequência daquela coisa. Então as pessoas dizem, mas eu vou ter que vivenciar uma coisa ruim, mas a coisa ruim depois vai se transformar numa coisa boa, porque tu vai ver o plano espiritual, vai te ver bem e vai voltar nessa frequência vibratória, e as coisas mudam. É como se tu fosse para, vamos dizer assim, para vidas paralelas, vidas de passado, desculpa, e aí tu volta pro presente já diferente, porque tu foi lá, vivenciou a história de novo, voltou, né? E voltou com uma frequência do plano espiritual. E por isso que a nossa regressão é tão ética, porque ela não tem reconhecimento de pessoas, porque ela não vai ao que você quer, ela te deixa livre, né? Para que o mentor mostre aquilo que há necessidade na tua vida. Às vezes o que há necessidade na tua vida de ver numa regressão terapêutica não é o que você quer, mas é o que é importante naquele momento. E aí, quando o mentor traz aquilo, faz todo sentido, né? A gente percebe muito isso quando a gente trabalha a regressão à distância, quando a gente deita por uma outra pessoa, porque a gente faz regressão pra gente que está em São Paulo, que está em outros lugares, e grava isso, né? E normalmente é eu que faço isso, eu deito para as pessoas, e aí a gente começa a perceber, então, quanto é importante a gente se entregar ao que o mentor traz, né? Não querer pensar, não querer dirigir, não querer comandar e se entregar nesse trabalho na hora que tá deitado ali, porque vem coisas assim fantásticas que às vezes se o terapeuta que tá deitado ali fica pensando, meu Deus, mas por que tá vindo isso? Ele não deixa vir aquilo que a pessoa precisa, né? E quando tu deita ali e tu tá fazendo uma regressão à distância para alguém e tu te entrega, a gente vê coisas fantásticas e que depois, quando a gente vai conversar com as pessoas dizem, faz todo sentido, eu sou assim, exatamente assim. Eu sinto exatamente assim hoje, eu gosto exatamente disso que apareceu na regressão, porque aparece até gostos, coisas que a gente gosta hoje em termos de comida, em termos de trabalho, em termos de música, de alegria, de dançar, tu entende? Aparece os padrões assim também. Então, uma regressão, ela é muito complexa, ela traz muitas informações e ela traz muitos entendimentos para a evolução da pessoa. E como não amar um trabalho desse, né? Então, o que eu faço hoje é terapia regressiva. Só isso, Juliana? Praticamente sim. Trabalho com floral, com reiki, mas o que eu mais gosto de fazer é terapia regressiva, tanto em adulto quanto criança, porque eu sei a eficácia, eu sei onde vai te levar e eu sei a cura que vai te trazer. E quando tu sabe dessas coisas e tu sabe que tu vai melhorar com isso, é óbvio que tu vai querer fazer isso, porque tu sabe que tem resultado. Eu não gosto de fazer terapia que não tenha resultado. Eu gosto de fazer terapia que eu não fique com a pessoa, com o paciente pro resto da vida. Que ela fique muito pouco tempo, mas que depois que ela saia dali, ela modifique sua vida, que ela seja feliz, que ela consiga compreender o que ela está fazendo aqui, que ela consiga fazer coisas. Essa semana mesmo eu comentei de novo que eu vou pegar todos os envelopes que eu tenho lá, vou colocar tudo em cima da cama que eu trabalho lá em regressão para mostrar para vocês quanta gente eu já atendi, porque, gente, é incrível, né? A gente não se dá conta, só se dá conta quando a gente pega o papel mesmo, né? E olha para aquilo ali e diz, eu já atendi todas essas pessoas. E é maravilhoso, tem pessoas que eu lembro, tem pessoas que eu não lembro mais. Então, se alguém um dia me encontra na rua ou coisa, pode me bater, Juliana, sou fulano de tal, fiz terapia contigo, porque às vezes eu não me recordo todo mundo, tanta gente que eu já atendi dentro do consultório. É muita gente. Se eu lembrar de todo mundo, eu sei lá, não, minha cabeça acho que não dá tilt, né? É muita gente. Mas é isso que a regressão faz. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum entendimento, ou se vocês têm vontade de fazer terapia regressiva e nunca fizeram. Pode colocar aí nos comentários, isso vai ser bom para que eu entenda. Vocês podem comentar aí, tá aberto os comentários, não tá fechado. Pode escrever aí se você já fez terapia regressiva ou se você tem curiosidade em fazer e nunca fez, ou se você já fez a hipnose, você gosta mais da hipnose que a regressão. Comenta aí, deixa aí nos comentários enquanto eu tomo uma aguinha aqui se você já fez terapia de regressão e se você gostou ou se você tem curiosidade. Que daí eu vou contar uma novidade depois para vocês. Então, gente, quarta-feira agora a gente vai ter uma live que vai ser uma consulta ao vivo. Claro, você tem que ter coragem para entrar comigo ao vivo e contar a tua história, né? Mas é uma maneira de você fazer uma consulta comigo. Então, toda quarta-feira, mas sempre com consentimento de quem for entrar. Então, pode ser que eu faça duas numa live, uma de meia hora com uma pessoa, outra hora, e eu vou fazer como eu faço exatamente no meu consultório. Então, eu vou conversar contigo, eu vou te escutar, eu vou falar o que é a regressão,
Eu vou falar como funciona tudo. Só não vou falar valores, porque aqui a gente está fazendo uma consulta gratuita. Mas para as pessoas que quiserem passar por essa terapia, vamos dizer assim, primeira terapia, como se fosse uma. Tu não precisa falar tudo também, né? Porque não, as pessoas não querem às vezes se expor tanto assim. Mas se você tem pânico, uma fobia, uma depressão e quiser fazer essa consulta online, então na quarta-feira a gente sempre vai ter essas consultas online. É uma coisa nova que veio na minha cabeça, um projeto novo. A gente está começando quarta agora. E eu espero vocês então na quarta-feira. Depois ele fica gravado, ele vai para o YouTube, né? Tem que autorizar isso, gente, para que a gente possa fazer. Então, a gente está à disposição. Quem quiser falar comigo depois em privado, senão eu vou convidar pessoas para vir fazer esse trabalho também, se caso não surgir alguém que tenha essa coragem aí de fazer a terapia ao vivo, né, para que as outras pessoas vejam, mas para que você possa passar por essa terapia de forma gratuita. Gente, é sempre um prazer estar aqui, né, falando com vocês, passando essas horinhas aqui. Quarta-feira, então, a gente tem mais essa live ao vivo falando de primeira consulta. E na segunda-feira a gente sempre tem um tema que a gente vai estar postando sempre no domingo. Então a gente voltou com as lives e voltou intensamente, graças a Deus. A minha cabeça foi pro lugar já. Para quem vem acompanhando sabe o que estava acontecendo. Um grande beijo, uma abençoada noite para vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até quarta-feira. Beijo, fiquem com Deus.